Nesta segunda mensagem do evento em Volta Redonda no Rio de Janeiro, Mary nos apresenta uma pergunta: como podemos conciliar o que ouvimos, vivendo nesta cultura, com o que lemos na Palavra de Deus? Mary abre a palavra e nos ajuda a entender juntas o que a Bíblia nos ensina sobre a verdadeira feminilidade que nos liberta e nos faz frutíferas para o reino de Deus. Aqui está Mary Cassian falando em inglês, com Naná Castilho traduzindo em português. I had to take my jacket off Tava calor, eu acabei tirando o meu casaco. because I'm not used to this heat. Não tô acostumada com esse calor. I came from Canada, Eu vim do Canadá, all the way from west to east, lá vim do oeste pro leste, and then all the way from north to south. e depois do norte até o sul. And I'm so thrilled to be with you. E eu tô tão animada, realmente, de estar com você. But in Canada, we still have 2 feet of snow. Mas no Canadá a gente ainda tá com pelo menos, sei lá, vai neve até o joelho ou mais. We're just going into springs pretty soon. A gente tá entrando na primavera já. And in Canada, I'm used to temperatures that are minus 30. E lá no Canadá eu tô acostumada com temperaturas que são assim mais ou menos 30 graus abaixo de zero. Yes, you heard me. Sim, exatamente você entendeu. 30 abaixo de zero. Sometimes even colder. Às vezes até mais frio do que isso. But let me tell you a little bit about myself. Mas deixa eu contar um pouquinho sobre mim para vocês. And how did Mary get into this topic? E como é que e por que a gente vai falar sobre esse tópico de agora? Well, I am the only girl. Eu sou a única menina. I have 5 brothers. E eu tenho 5 irmãos homens. And my mother wanted to have a girl so badly. E a minha mãe queria tanto ter uma filha menina. And there's a story she tells. E tem uma história que ela conta sobre isso. She said she prayed for a girl. Ela disse, ela orou por uma menina. And she got a boy. E aí ela ganhou um menino. She prayed for a girl. Ela orou por uma menina. And she got a boy. E veio um menino. She prayed for a girl. Ela orou por uma menina. She got a boy. Ela ela finalmente teve uma. She prayed for a girl. Ela orou por uma menina. She got a boy. Desculpa, um menino de novo. And she began to pray and she started asking the Lord. E aí ela começou a orar, então já que ela não tinha menina, ela começou a orar e pedir ao Senhor. What's going on here? O que está acontecendo aqui? I really want a girl. Eu realmente quero uma menina. So one night she went to sleep. Então uma noite ela foi dormir. And she tells the story. E ela conta essa história. That an angel came to her in a dream. De que um anjo chegou até ela por meio de um sonho. And told her. E disse para ela. If you want a girl. Se você quer uma menina. Tonight is the night. Essa é a noite. So she rolled over. Então ela se movimentou ali na cama. And woke up my father. Acordou meu pai. And said tonight is the night. E falou, é hoje. And I was born 9 months later. E eu nasci 9 meses depois. But when my mom prayed for a girl, mas quando a minha mãe orou por uma menina, she forgot to ask for a girly girl. Ela esqueceu de pedir por uma menina bonequinha. Because I wasn't a girly girl. Porque eu não era uma menininha, princesinha, bonequinha. I hated all the dresses. Eu detestava aquele monte de vestido. I hated her trying to put my hair up. Não gostava dela ficar fazendo aqueles penteados no meu cabelo. My knees were always skinned. Meu joelho vivia esfolado. From climbing trees. Porque eu vivia subindo em árvore. I would spend hours with my dad in the workshop. Eu passava horas e horas com meu pai na oficina que ele tinha. And I got very good at using power tools. E eu fiquei muito perita em usar um monte de ferramenta que ele tinha. Last year for Christmas, o último Natal, my husband got me a chainsaw. O meu marido me deu uma serra elétrica. So I'm not a girly girl. Então assim, eu não sou uma princesinha. And as I grew into womanhood, e à medida que eu fui crescendo no estudo de feminilidade, I had to wrestle with the question. Eu tive que lutar um pouco com a pergunta: what does it mean to be a woman? O que significa ser uma mulher? Because my mom and dad always told me, stop acting like a boy, Mary. Porque a minha mãe e meu pai sempre me falaram, Mary, para de agir como um moleque. You're a girl. Você é menina.
Now, if I would have lived in this day and age, Agora, se eu estivesse vivendo nos dias de hoje, they probably would have sent me to a transition therapist. talvez eles me mandassem para uma consulta com um especialista de gênero. So I'm very grateful for parents Então eu sou muito grata aos pais who love the Lord que amam o Senhor and love the Word of e God amam a palavra de Deus. and said, Mary, you're a girl. E falaram para mim, Mary, você é uma menina. Figure it out. Se vira. And as I hit university, E à medida que eu então cheguei na universidade and culture was at the height of the feminist movement, e a cultura estava assim no auge do movimento feminista, I had to wrestle with the question, eu tive que lutar com questões. what does the Bible have to say to me? O que a Bíblia tem a dizer para mim? And all of my girlfriends were wrestling with those E questions. todas as minhas amigas meninas estavam lutando com essas perguntas também. I was the only one in my family to attend university, Eu fui a única pessoa da minha família que frequentou a universidade. and I was the first generation of women. E eu fui a primeira geração de mulheres We used to think, I am strong, I am powerful, I am woman. que costumava pensar, então, eu sou forte, eu sou poderosa, eu sou uma mulher. So I was in the medical profession, Então eu sou numa profissão de área médica da saúde and my girlfriends were lawyers and doctors. e as minhas amigas mulheres eram então advogadas e também médicos em outras áreas. And we all had the question, how do we reconcile what we are hearing in culture E todas nós tínhamos essa pergunta de como que a gente concilia aquilo que a gente ouve da nossa cultura with what we read in the Word of God? com aquilo que nós lemos na palavra de Deus. And I had one girlfriend E eu tive uma amiga em específico who didn't want to become a Christian que não queria se tornar cristã because she thought that God hated women. porque ela achava que Deus odiava as mulheres. So I said to her, let's take a look at the Word of God Então eu falei para ela, vamos dar uma olhada na palavra de Deus and let's figure it out. e vamos ver o que tá lá. And that's where it all started. E foi assim que tudo começou. That's where the whole journey started. Essa é a forma através da qual toda a jornada começou. This is not a journey that I would have seen myself on. Não é uma jornada que eu escolheria para mim mesma. This is a topic that was not originally very exciting to me. Não era um tópico sobre o qual eu me animava muito. My husband and I once went to Thailand. O meu marido e eu, uma vez, nós fomos até a Tailândia. And in Thailand, we began to see these carts of food. E lá na Tailândia a gente começou a ver alguns daqueles quiosques de comida. And the food was very strange. E a comida era muito esquisita. It was crickets and larvae, Era grilo e lesma. bugs on a stick. Era inseto no palito. And the Thai people love this food. E os tailandeses amam essa comida. And my husband challenged me, why don't you try and eat that? E o meu marido me desafiou, por que você não prova? You know, we had watched the Fear Factor show. E se você tivesse assistido aquele programa, ela falou Fear Factor, mas em português ele chamava Hipertensão. Did you have that show here in Brazil? Vocês lembram desse programa? Ele passou alguns anos atrás. People were challenged to do strange things, As pessoas eram desafiadas a fazer algumas coisas muito esquisitas. like eat crickets. Por exemplo, comer grilo. I couldn't do it. Eu falhei. I just thought, no, there's no way. Eu falei, não vai rolar. But you know what? It was like a fear factor for me. I was afraid of that food. Mas sabe de uma coisa? Isso foi um fator de hipertensão pra mim. Eu tava com medo daquela comida. And whether I decided that whether or not a food is a fear factor, E o que eu entendi é que se uma comida coloca a gente com medo de prová-la ou não, depends more on your citizenship depende da sua cidadania. than on the goodness of the food. Depende mais da sua cidadania do que se a comida realmente é boa ou não é. Because the Thai ladies loved munching on those bugs. Porque as mulheres tailandesas simplesmente amavam aquela comida. Now, we looked at the passage of 1 Peter chapter 3. Agora, nós olhamos para a passagem de 1 Pedro capítulo 3. And this is a fear factor passage for women. E essa é uma passagem que às vezes pode subir a pressão de algumas mulheres. I'm going to ask Nana to read the passage for us. You can open your Bibles back up to 1 Peter chapter 3. Eu vou pedir para a Nana reler essa passagem, então abra a Bíblia comigo em 1 Pedro capítulo 3. 1 through 7, right?
1 Pedro 3, de 1 a 7. Diz o seguinte: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. How did that feel? E aí, o que vocês acharam? Did that feel to you tasty? Você achou apetitoso? Gostou de ouvir o que você ouviu? Or did it feel like you were sticking your head in a can of worms? Ou parecia que você estava enfiando a sua cara num pote de minhoca? That's the way it used to feel to me. Pelo menos era assim que isso parecia pra mim. I didn't like this passage very much when I was 20 years old. Quando eu era mais jovem, eu não gostava muito desse texto. Reading it was like eating something that didn't taste very good. Ler esse texto era equivalente a provar uma comida que não era gostosa. But now that I'm older, my tastes have changed. Mas agora que eu estou mais velha, os meus gostos mudaram. And I see the message of biblical womanhood is not only right, E eu vejo a mensagem sobre feminilidade bíblica como moralmente correta, but as extremely beautiful mas e extremamente bonita. and very freeing E muito libertadora for women who embrace it and step into God's design for them. para mulheres que abraçam essa verdade e vivem o desígnio divino para elas. So very briefly, we're going to have 7 observations about true womanhood from this passage. Então, de uma forma muito breve, nós vamos ver aqui 7 observações sobre feminilidade bíblica a partir desse texto. And the first observation is that true womanhood puts the gospel on display. E a primeira observação é que a verdadeira feminilidade, ela põe o evangelho em evidência. Now, we're familiar as women with the whole concept of putting things in display, on display. Como mulheres, nós estamos bem familiarizadas com esse contexto de colocar as coisas em exibição. That's when you go into a mall, they put all the things that are really beautiful so that you're attracted into the store. Quando você vai no shopping, você está passando na vitrine e vê que eles colocam muitas coisas bonitas naquela vitrine para que você esteja atraída a entrar na loja. It's the feature item. É o item principal, é o lançamento. It's the wow. É aquela peça uau. It compels people to come in and buy. Ela convida as pessoas, entre e compre. And in scripture, we are taught that true womanhood attracts people to the gospel. E na Bíblia nós aprendemos que a feminilidade bíblica ela atrai as pessoas para o evangelho. We see in this passage that the woman needs not say a word. Nós vemos nessa passagem que a mulher não precisa nem dizer nada. All she does is be godly and womanly. O que ela faz é ser piedosa e feminina. And the man was drawn to Christ. E isso pode trazer o seu marido para Cristo. Why is that? Por quê? Well, it's because who we are É porque quem somos and how we relate as man and woman e a forma como nós nos relacionamos como homem e mulher is an object lesson. é uma lição clara, objetiva. It's a parable. É uma parábola. It tells a very important story. Conta uma história muito importante. And the story is not about us. E essa história ela não diz respeito a nós. The story is about the Lord. Essa história é sobre o Senhor. Putting God and the gospel on display Então, quando nós colocamos Deus e o Evangelho em evidência, is the reason God created male and female. inclusive essa é a razão pela qual Deus criou homem e mulher. He made us male and female in His image Ele nos criou homem e mulher à sua imagem for His glory. para a glória dele. Paul explains in Romans chapter 1 Paulo explica em Romanos capítulo 1 that ever since the creation of the world, que desde a criação do mundo, God has
put some very important things on display. Deus tem colocado algumas coisas muito importantes em evidência. And they've been displayed for everyone to see. E elas têm sido colocadas em exibição para que todo mundo veja. I'm going to have Nana read Romans 1:19 and 20. Eu vou pedir para a Nana ler Romanos 1, 19 e 20, que diz o seguinte. Romanos 1, 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. This is what Paul is saying here. Paulo está dizendo o seguinte aqui. When you look in the mirror and you see a woman, quando você olha no espelho e vê uma mulher, when you get dressed and see a female body, quando você se veste e vê um corpo feminino, when you go about your daily business, quando você segue a sua rotina diária and interact with men and women, e interage com homens e mulheres, who also live in male bodies or female bodies, que por sua vez também vivem em seus corpos, sejam eles masculinos ou femininos, with male hormones or female hormones, com os seus hormônios, sejam eles femininos ou masculinos, and male plumbing or female plumbing, com uma estrutura corporal masculina ou feminina. When you observe the fact, quando você observa o fato that God created the male body and the female body, de que Deus criou o corpo masculino e o corpo feminino, with corresponding pieces that fit together, que tem partes correspondentes que se encaixam juntas, and heterosexually unite, e se unem heterossexualmente. All of these things tell a story. Tudo isso conta uma história. And every day, todos os dias, all back through history, ao longo de toda a história, since the time of creation, desde a época da criação, gender and sex, gênero e sexo, manhood and womanhood, masculinidade e feminilidade, maleness and femaleness, ser homem ou ser mulher, has constantly told the story about God. Tem continuamente contado uma história que aponta para Deus. His story is written on our very bodies. Essa história está escrita nos nossos próprios corpos. In who he created you to be as a woman. Em quem ele criou você para ser como mulher. And who he created man to be as a man. E na forma como ele criou o homem para ser homem. And people are without excuse. As pessoas são indesculpáveis. Because we're told in this passage, porque é dito para nós nessa passagem, that these things scream out the truth about God. Que essas coisas gritam a verdade acerca de Deus. Ephesians chapter 5, em Efésios capítulo 5, indicates that manhood and womanhood, essa passagem nos mostra que masculinidade e feminilidade, and marriage and sex, casamento e sexo, all point to the story of the bridegroom. Tudo isso aponta para a história do noivo, the Son of God, Filho de Deus, who gave his life for his bride, que deu a vida pela sua noiva, the church. A igreja. God created two sexes. Deus criou dois sexos, so that we could display the love story of the gospel. Para que nós pudéssemos exibir essa história de amor que é o evangelho. And it was this love story that God had in mind before the foundation of the earth. E foi essa história de amor que Deus tinha em mente desde antes da fundação do mundo. And it was this love story, the love story of God, foi essa história, a história do amor de Deus, that he was thinking about when he said, "Let us make man in our image." Que ele estava pensando quando ele disse: façamos o homem à nossa imagem. And created male and female. E criou homem e mulher. God created male and female, marriage and sex as a parable. Deus criou então homem e mulher, casamento e sexo como uma parábola. We are the players. Nós somos os personagens that God created to tell the story. Que Deus criou para contar uma história. And ultimately the story is not about us. E de forma última, essa história não é sobre nós. And we will never understand manhood and womanhood. E nós nunca vamos entender masculinidade e feminilidade. Or understand how we ought to live. Ou entender também a forma como nós devemos viver. Until we understand that very basic fact. Até a gente entender esse fato muito básico e fundamental. The reason history opened with a story. A razão pelo qual a história começa com essa história. With the creation of male and female. Com a criação de homem e mulher.
the creation was a story. A criação era uma história. See, but the creation happened when God created male and female. Mas a criação, então, ela acontece quando Deus cria homem e mulher. And marriage, e o casamento. And that's how history started. E foi assim que a história começou. And just think about how history will end. E pense comigo como a história vai terminar. History will end with male and female in a marriage. A história vai ser concluída com homem e mulher envolvidos em um casamento. Who is the male? Quem é o homem? Jesus Christ. Jesus Cristo. Who is the female? Quem é a mulher? The church, a igreja. Bride. And what is the marriage? E quando é o casamento? The marriage supper of the Lamb, when we will be united as one forever. As bodas do Cordeiro, quando nós iremos nos reunir com Cristo para todo sempre. Amen. And that is why there is no marriage in heaven. E é exatamente por isso que não tem casamento no céu. Because all of this earthly marriage that we go through, porque todos esses casamentos terrenos que nós nos envolvemos aqui, is temporary. São temporários. It points to something eternal. Esses casamentos nos apontam para algo eterno. It points to something more important. E aponta para algo mais importante. It points to something bigger. Aponta para algo maior. It tells the love story of the gospel. Conta a história de amor do evangelho. And that's why we were created male and female. E é exatamente por isso que nós fomos criados homem e mulher. Como mencionamos anteriormente nesta série, Mary Cassian compartilhou essa mensagem com cerca de 2.000 mulheres que se reuniram em uma igreja em Volta Redonda, Rio de Janeiro, em plena quarta-feira à noite para ouvi-la falar. Ficamos muito impressionados ao ver o local lotado, com espaço apenas para pessoas em pé, mesmo sendo durante o meio de uma semana normal. Somos muito gratos por todos os testemunhos que ouvimos das participantes do evento. Um desses testemunhos foi de uma garota que participou do evento e que depois também comprou o livro da Mary Cassian intitulado Garotas Sábias em um Mundo Selvagem. Aqui está o que ela tinha a dizer sobre o livro. O livro Garotas Sábias em um Mundo Selvagem tem sido transformador em minha jornada com Deus. Ele me mostra de forma clara e amorosa o quanto preciso me tornar mais parecida com a mulher que o Senhor me criou para ser. Tenho 21 anos e ao longo da leitura fui desafiada e ensinada a viver com sabedoria, firmeza e fé, mesmo em um mundo tão confuso. Algo que o livro ilustra muito bem ao retratar essa geração. Nós, mulheres da minha idade, precisamos de mais livros que nos mostrem de forma prática como é necessário ser diferente do padrão mundial de mulher forte. Antes de sermos fortes, independentes ou qualquer outra característica, somos, acima de tudo, filhas amadas. Fomos criadas com um propósito, e isso é retratado com muito amor pela autora. E talvez com um nó na garganta, como nos mostra Mary Cassian. Se também quiser ter acesso a este material, acesse nosso site www.avivanossoscorações.com e na seção Livros você encontrará os detalhes sobre o livro e onde comprá-lo. Por favor, volte amanhã para a segunda parte desta mensagem. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.